Essa questão, ela também foi do Enem 2020 e ela trata do conceito de potência de novo, só que agora é potência térmica. O conceito de potência é um dos mais importantes da física, porque a gente vê potência nas 3 séries do ensino médio. Você vê potência mecânica, lá no primeiro ano, potência é o trabalho dividido pelo tempo. Você trabalha com potência na segunda série do ensino médio. Quando você vai trabalhar com potência térmica, você vai falar de quantidade de calor dividido por tempo, potência térmica. E na terceira série do ensino médio, quando a gente fala de potência elétrica, trabalho da força elétrica dividida pelo tempo. Sem delongas, vou responder a questão. Mesmo para peixes de aquários, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Continuando. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na medida desejada, utiliza-se dispositivos de aquecimento como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Embora ele não tenha dito o que é, galera, 50 watts. Watts é a unidade de potência. Então, já vou retirar essa informação aqui. A potência vale 50 watts. Outra coisa, 50 litros é a massa de água. 50 litros. Otimizado para suprir sua faixa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico lá de calorimetria, é um C minúsculo, indica quanto de calor a substância vai trocar para que a massa de 1 grama varie a temperatura em 1 grau Celsius. Só que aqui ele deu em unidade do sistema internacional. 4, só que aqui ele colocou quilojoule por quilograma Kelvin. Massa em quilograma, quantidade de calor em joules e temperatura em Kelvin. E deu ainda a densidade da água. Para que ele deu isso? Ele está dizendo que para a água, 1 quilograma por litro é a densidade. Ou seja, cada litro de água tem uma massa equivalente a 1 quilograma. Então, se eu tenho 50 litros, eu vou ter, portanto, 50 quilogramas. Foi para isso que ele deu essa densidade, para que você pudesse afirmar essa relação. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, isso é unidade de tempo, Chicão. Então ele deu esse intervalo de tempo de 1 hora. Aí ele pergunta, o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário. Ou seja, quanto é que vai ser a variação de temperatura do aquário. Eu costumo representar a variação de temperatura nas minhas aulas de termologia por delta θ, mas alguns professores, alguns autores botam delta t. E vamos fazer o seguinte, vamos lembrar o conceito de potência. Potência a gente já viu que é energia dividido por tempo. Mas no caso aqui, qual é a forma de energia que está envolvida no processo? Calor para aquecer a água do aquário. Então, isso corresponderia à nossa quantidade de calor, dividida pelo intervalo de tempo. Então, a questão aqui é descobrir quanto é essa quantidade de calor. Houve variação de temperatura? Houve sim, foi isso que ele perguntou. E sempre que há variação de temperatura, lá da termologia, nós temos o que nós chamamos de calor sensível, cuja expressão é quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa expressão para a gente calcular quantidade de calor. Primeiro, calcular essa quantidade de calor. Aqui eu vou fazer uma substituiçãozinha aqui, porque o calor específico está em quilojoule. Esse K aqui, que apareceu aqui, é quilojoules. E quilo é prefixo grego que indica 1000. Então, na verdade, aqui é 4.000 joules. Então, eu vou, na minha expressãozinha aqui, escrever assim, quantidade de calor é igual a massa, que foi 50, vezes o calor específico, que foi 4.000, vezes a variação de temperatura. Acho que a variação de temperatura é isso que ele quer no problema. Então, vamos fazer essa continha aqui. Quantidade de calor vai ser igual, fazendo esse produto aqui, vai dar 200.000 vezes a variação de temperatura. O tempo está em horas. Mas como a potência está em watts, e lembre-se que watts é joule por segundo, esse tempo tem que estar em segundos. E 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Você diz, Chicão, 1 hora são 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Agora eu vou pegar essa expressão e substituir letra por número. A potência já foi dada, potência vale 50. Vou fazer aqui embaixo, potência vale 50, que é igual. Agora, quantidade de calor está ali no cantinho direito, a gente escreveu, vai ser 200.000 vezes a variação de temperatura. Bom, é isso que nós queremos de problema.
problema. Dividido pelo tempo, 3.600. Vamos ganhar tempo eliminando essa arma de zero que tem aí, né? Vamos. Tem 2 zeros aqui, eu já corto com 2 zeros lá de cima. Tem mais um zero aqui e outro zero aqui desse lado, eu já corto também. Passo agora meios por extremos. Ficou então, aqui em cima só sobrou 200, vezes a variação de temperatura, que é o nosso delta θ, isso é igual. Aí aqui sobrou 5 e aqui 36. 5 vezes 36. Eu não vou nem multiplicar para a gente ganhar tempo também na hora de fazer as nossas continhas, viu? Por quê, professor? Você não vai multiplicar? Porque olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar logo 200 e dividir por 5. Mala velho. 200 dividido por 5 é 40 vezes a variação de temperatura. E isso vai ser igual a variação de temperatura. É o que eu quero. Isso vai ser igual. Agora, esse 40 multiplicando passa a dividir, fica 36 dividido por 40. Simplifica tudo aqui, pô. Simplifica por 4. Vai ficar quanto? 36 dividido por 4 dá 9. E 40 dividido por 4 dá 10. Aí 9 dividido por 10 é 0,9. Só que a unidade que está aqui de temperatura é Kelvin. Aí alguém diz, eita, professor, e agora tem que transformar em Celsius, né? Porque as opções estão em Celsius. Cuidado. Aqui é variação de temperatura. E nas escalas Celsius e Kelvin, as variações de temperatura são iguais. Variação, não é temperatura, viu? E aí se fosse temperatura, aí tem que fazer a conversão. E aí eu teria como resposta correta o nosso item 0,9. Olha aí, C de Chicão de novo. Resolvido mais uma.